Muito bem-vindos a esta live. Chegamos no dia 10, no topo da montanha com Cristo. Eu venho recebendo muitas perguntas e muitos questionamentos de vocês, tanto aqui quanto lá no YouTube, tá? Hoje é o poder que a gente vai ver. Hoje é um dia um pouquinho mais longo, mas a gente vai com calma fazer. Eu só vou responder algumas perguntas porque eu achei bem pertinentes, tá? Uma pergunta da Fátima. Uma pergunta dela. Querida Ana. A Fátima é uma aluna minha também, tá? É sempre muito bom te ouvir, mas tem uma crença baseada no diálogo da serpente com Eva em Gênesis 3, 4. Onde a serpente diz que Eva não morreria se comesse o fruto proibido, e sim que os olhos dela se abririam e ela seria como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Daí uma resistência aqui em aceitar que somos Deus em manifestação. Sempre me mandem as perguntas de vocês e as dúvidas de vocês e as crenças. Por quê? Lembra que eu sempre disse que se a gente não entra transparente no reino do céu, se a gente não solta absolutamente tudo, a gente não chega lá, a gente não transcende o limiar, é porque é verdade, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês essa passagem onde ela fala isso, tá? A origem do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo de Javé. Deus havia feito, que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão. Do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão. Mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses. E vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite e era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e o comeu. Depois deu também ao seu marido, que estava com ela, e também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçavam folhas de figueira e fizeram tangas. Em seguida, eles ouviram Javé Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem: onde está você? O homem respondeu: olha como tem muito arquétipo aqui. Onde está você? O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim, tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Javé disse para a mulher: o que foi que você fez, mulher? Respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então Javé Deus disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará, tá? Aí tem tudo aquilo. Gente, tem muito arquétipo aqui, tá? É muito simbólico isso. Eu recebi, vocês lembram que eu recebi a analogia de Adão, Eva e a serpente? E tem várias outras pessoas que receberam também, tá? De um pouco diferente em algumas outras ocasiões. Por quê? Porque isso é simbólico, tá? Mas aqui tá descrito... Ai, tem um cabelo na minha boca, gente. Eu vou ter que ir no espelho pra tirar.
Se eu não fosse lá, não veria. O que aconteceu? Isso é simbólico. É o nascimento do nosso ego, tá? Isso é o nascimento do nosso ego. Como nasceu o ego? Como nasceu o sentimento de separação? Tu viu que Deus disse para Adão, e quem te disse que você tá nu? Né? Por que você... Quem te disse que você tá nu? Né? Aí ele disse, você comeu o fruto da árvore. O que acontece ali? Diz que o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Como deuses. Olha só, contudo, gente, é muito bom eu ter feito linguística. Eu ter feito o mestrado em letras. Agora eu entendi por que eu não fiz em educação, né? Por que eu não fiz em história, por que eu fiz em letras. Ou em filosofia, sei lá, que na época eu gostava também. Por que eu fui fazer o mestrado em letras? Agora eu entendi. Como deuses. Gente, nós somos Deus em manifestação. O sol hoje está refletindo de novo daqueles prédios no meu rosto. Nós somos Deus em manifestação, tá? Quando a gente comeu o fruto, ou seja, quando Sofia, em Piste Sofia, dá para fazer uma análise da Bíblia e Piste Sofia. Quando em Piste Sofia Jesus explicou o que aconteceu com a alma, que ela se sentiu separada, e aí aquele pensamento de que ela estava sozinha, não que ela se sentiu separada, ela se sentiu sozinha. Aquele pensamento de que a alma se sentiu sozinha ele se autogerou sem o pai, né? É um pensamento de que ela estava sozinha e aí ela manifestou o pensamento. Quando ela manifestou aquele pensamento, ela expulsou ele do pleroma, porque ela não queria que ninguém visse o que ela tinha feito sem o pai, né? Sem amor, porque ela se sentiu sozinha. E aquele pensamento... Oi, filha. Você não vai acordar agora, né? Muito cedo. Muito cedo. Não. Eu vou te levar uma mamazinha lá. Mamãe só começou a aula às 6h06 da manhã. Gente, eu vou fazer uma mamazinha pra ela. Não vai acordar essa hora, não. Imagina, 6 da manhã. Vocês foram dormir tarde ontem. Não, vai lá deitar que eu vou fazer uma mamazinha, tá? Você quer ir no banheiro? Vai lá, vamos. Agora no sofá, então. No sofá, não. Posso ler a casa dela? Amanhã. Depois você vai ver a casinha, tá? Deita lá mais um pouquinho. É muito cedo, né? Muito cedo. Eu já vou trazer uma mamazinha. Não. Pode te acordar. Mas é muito cedo. Muito cedo, gente. Não vai acordar, não. São. Elas estão ansiosas. Muito ansiosas. Imagina, gente, 6 da manhã, não, aí é cedo demais, né? Se fosse 7. O que aconteceu? Nós somos Deus em manifestação. Nós somos o todo. Nós somos tudo. Era assim que Adão e Eva se sentiam, tá? Adão é o teu estado natural. Eva é a tua consciência individual.
E nós estávamos lá, consciência individual no nosso estado natural. A serpente é um pensamento de que Deus sumiu daqui, né? Ele saiu e deixou a gente aqui, né? Eu tô sozinho aqui. A consciência individual foi a consciência individual que comeu da maçã, porque se sentiu sozinha. Quando ela se sentiu sozinha, ela comeu a maçã. Quando ela comeu a maçã, ela se sentiu separada. Por isso que eles se viram nus. Por isso que eles se viram diferente, porque antes eles se viram igual a Deus. Deus, eles eram Deus. Adão, em estado puro natural, e Eva, consciência individual, eram Deus. Por que eles iam ter vergonha de Deus se eles eram o mesmo? Quando eles comem a maçã, eles sentem vergonha, porque eles se veem sendo diferente, tá? E aí diz, se veem como deuses. Como deuses. Como. E não o que são. Se eu me vejo como uma criança, eu sou uma criança, eu sou um adulto, mas eu me vejo como uma criança. Entende? Eu me sinto uma criança, eu me penso uma criança, então eu me vejo como uma criança, mas eu sou um adulto. É a mesma coisa. Nós somos Deus em manifestação, mas a gente vai se ver como deuses, não como Deus. Como deuses, como mini-deuses. O que é o ego se não é um mini-deus que se acha o dono do mundo, o rei na barriga? O que diz em alquimia? Em alquimia não diz que o lobo come o rei e o devora? Quem é o rei? É o ego. Entende? É o indivíduo. É o sentimento de indivíduo. De ser como Deus. Você é Deus. Você não é como Deus. Dá pra entender? E é diferente você se sentir Deus em manifestação, uma parte dele, e você se sentir como ele. Tipo, dá a sensação de que se sentir como ele é querer usurpar o poder dele. É isso que a gente faz. Deus vem aqui resolver minha vida. Deus vem aqui resolver isso. Deus não sei o quê. Deus é culpado por isso. Deus é culpado por aquilo. Deus é culpado pelo sofrimento, porque Deus não interfere no sofrimento, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Né? A gente imagina como Deus devia ser. Como devia ser o filho dele. A gente confia. Nossa, a gente julga o tempo todo, gente. O tempo todo. Eu tinha que responder isso pra vocês. Se ficou alguma dúvida, depois vocês me perguntem, tá? Mas tem muito arquétipo aqui, tem muita informação arquetípica. Dá pra fazer um curso só sobre essa passagem, tá? É muito arquetípico, tem muita coisa, tá? Muito mesmo. Tem bastante coisa aqui, até vou dobrar essa partezinha aqui. Mas só pra trazer pra vocês, porque existe isso, né? Vocês vão se sentir como deuses. Eu não me sinto como Deus. Eu sei que só existe Ele e eu sou um pedaço dele em manifestação, assim como vocês. Eu conheço o pensar e o sentir dele porque eu fui dentro dele. Eu não sou o Deus. Eu sou um dedinho dele, assim como você. Entende? Agora o ego não. O ego, ele acha que ele sabe tudo, que ele entende tudo, que ele é o centro do universo. Entende a diferença? Dá pra entender? O ego acredita que ele é mais que Deus. Né? Dia. Por quê? Porque ele diz que Deus deve ser como ele pensa que é. Que Deus deve sentir como ele sente, que as coisas deveriam ser como ele pensa que deveriam ser. Aí você vai dizer, não, mas eu não penso. Claro que você pensa assim. Repara, você não queria que a sua vida fosse como você acha que deveria ser? E se ela não é como você acha que deveria ser, então você sofre. Você não aceita.
você não quer ser feliz. Você quer que as coisas e que Deus seja como você quer que seja. Você não se rende. E tá na hora de se render, porque daqui a 2 dias a gente vai despertar a consciência crística, se você se render. Orientações, tá? Pro dia 10. Que eu recebi. Fazer cursos coletivos e palestras, tá? Eu tenho que voltar a fazer curas coletivas. E eu vou explicar para vocês depois como que eu faço essas curas coletivas, porque eu não faço sozinha, eu faço com as pessoas que estão lá, tá? Que são... as curas coletivas são coisas físicas. Eu só faço para coisas físicas, mas eu recebo muito feedback depois dessas curas coletivas e dessas palestras de que curou o emocional também, tá? As pessoas conseguem perdoar, conseguem não sentir mais dores, né? De traumas e coisas assim, depois dessas curas coletivas. A intenção é que seja físico naquele momento, para que você possa perceber, né? O que aconteceu. Todos os meus dias eu entrego para Deus, para sentir Deus e servir a Deus. É servir o Filho dele. Todos os dias eu entrego para servir Deus. E o que é servir Deus? É servir o Filho dele. Quem é o Filho dele? Nós, você. Tá? E isso é prático e é o tempo todo. Acontecem coisas na minha vida que eu digo, nossa, mas eu não vou aceitar essa situação, ou essa coisa, ou isso, ou aquilo, né? Aí me vem meu pai e ele diz dentro de mim assim, você aceitou servir o meu filho. Então vai lá e serve o meu filho. E aí eu vou lá e sirvo. E aí muitas pessoas que gostam de mim ficam preocupadas com as escolhas que eu faço, com o quanto eu me dou, o quanto eu me mostro, o quanto me mostro assim no sentido de o quanto eu me abro, me torno vulnerável a vocês e as pessoas também ao meu redor, não é só vocês. Eu tirei os meus escudos, por isso que eu ganhei um monte de protetor espiritual, porque eu tirei os meus escudos conscientemente, por escolha própria, tá? Por que que eu fiz isso? Porque não tem como eu transfigurar tendo escudos, não tem como, tá? É impossível, não acontece. Então, por isso eu tirei os meus escudos, você não tire os seus. Quando chegar o seu devido momento, você vai saber o que deve fazer, tá? Virei até secretária de... virei até a secretária das minhas filhas. E não é só assim, mas servir em amor. No começo é assim, depois o servir vai sendo direcionado conforme o trabalho a ser realizado. No começo só precisa de nossa disposição, amor e rendição. Tá? Então foi essas as orientações para hoje. No começo a gente só precisa disso, disposição, amor e rendição. Às vezes as pessoas não entendem, né? E eu, desde então, servia, inclusive, a muito as minhas filhas, né? E não assim ser a otária das minhas filhas, mas servir mesmo, servir. E algumas pessoas não entendem isso, né? Só que servir Deus é servir o Filho dele. Não é fazer todas as vontades, gente. É servir naquilo que o Filho de Deus precisa ser servido. Eu não faço as vontades de vocês aqui, entende? E nem todas as vontades das minhas filhas, mas eu sirvo. E eu recebo também. Da mesma forma que eu dou, eu recebo. Isso é da outra face, tá? Vamos lá pro dia 10, que hoje é poder e é um pouco mais longo. Poder. Dia 10. Poder é a capacidade de ser causa e efeito.
É a capacidade de aproveitar o poder de causa e efeito do amor. Lembra que eu digo sempre para vocês que força tem um dos dois lados. No mundo tem força, bem e mal, certo e errado. Aprendizado, né? Mas poder só quem tem é Deus. Ou seja, não tem o que fazer, né? E aqui está dizendo isso. O poder é a capacidade de ser a causa e o efeito, ou seja, você é o filho e o pai. É a capacidade de aproveitar o poder de causa e efeito do amor. Quem é o amor? Deus. E você? É uma qualidade da forma assim como é uma qualidade da união. A forma é a expressão última do poder da criação. Ou seja, nós somos a expressão do poder de Deus. O poder da criação, aproveitado pela forma a serviço da forma, é o próximo passo na expressão do poder da criação. É o poder do ser elevado da forma. Vês agora por que a certeza da união deve ser combinada com a confiança do ser da forma? Certeza é saber que esse poder existe. Confiança é a expressão de que contas com esse poder. Contar com teu próprio poder é contar com a conexão que existe entre o ser da forma e o ser da união. E, através disso, unir os dois de maneira que não haja emenda, fronteira, nem nenhum resquício de separação. Vocês entenderam da onde vem a minha forma de falar, a minha autoridade? Vocês estão entendendo da onde que vem? Vem disso aqui. Vem daqui. Vem daqui. E agora te é dado também. Falamos antes da convicção de tua disposição de, assim como os apóstolos, permitir que a tua convicção brote de tua disposição de experimentar sua causa e efeito. E eu te peço agora que esteja disposto a mover-te da convicção para a confiança. Por isso que hoje me foi pedido para voltar a fazer esse tipo de cura coletiva, né, em público. Porque precisa ter muita confiança para fazer isso. Porque quando eu comecei a fazer a primeira vez e todas as outras vezes, né, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu devia fazer. Eu vou falar depois para vocês como é que é. Eu te peço agora que esteja disposto a mover-te da convicção para a confiança. Não te peço que faças hoje, assim como não te peço que te movas da manutenção para a sustentabilidade hoje. Meramente te torno consciente dessa diferença, da mesma maneira que te tornei consciente da diferença entre os estados de manutenção e sustentabilidade. Hoje eu estou neste estado, sustentando a consciência crística. E te dou razão para o movimento, cujo efeito será o movimento da convicção para a confiança. Convicção está vinculada à crença de que uma antiga falta de crença que foi superada. A confiança não está vinculada à crença nem à superação da descrença, e, portanto, te libera da necessidade da crença. A certeza é a ausência absoluta de dúvida e de qualquer necessidade percebida da dúvida. Vocês entenderam isso, o que é certeza? E eu sei que as pessoas se incomodam. Gente, eu tenho tanto depoimento de gente que diz que me julgava, que todos os dias tem alguém, eu te julgava. Como assim? Né? Tu te achava. Agora eu tô te entendendo. Mas eu te julgava muito. Eu sei, eu vim pra isso, tá, gente? Eu só peço assim, sejam gentis com o meu pobre coração, porque eu ainda sou humana. A convicção está vinculada à crença de que uma antiga falta de crença foi superada. A confiança não está vinculada à crença, nem à superação da descrença, e, portanto, te libera da necessidade da crença. A certeza é a ausência absoluta de dúvida e de qualquer necessidade percebida de dúvida. As curas coletivas só acontecem por causa dessa certeza, tá?
tá? Que eu sinto, então eu consigo fazer isso. Eu posso ensinar vocês a fazerem essas curas coletivas, mas vocês não vão conseguir fazer enquanto não sentirem essa certeza e nem devem fazer, porque pode acontecer coisas que vocês não vão saber lidar, tá? Reconhece que no tempo do aprendizado sentias a necessidade de tua dúvida, assim como sentias a necessidade de tuas crenças e de garantias que eram importantes para a tua autoconfiança. Essas necessidades estão ligadas aos teus sentimentos, por isso, retornaríamos à conversa sobre sentimentos em conexão com ideias de confiança, segurança e certeza. A confiança em teus sentimentos levará à confiança em teu ser. Embora penses que teu acesso à unidade será o mais difícil de alcançar e sustentar, isso não será assim para a maioria de vós, pela simples razão de que a certeza que vem da união, ao menos no início, parecerá vir de algum lugar distinto do ser. Como a certeza parece vir de algum lugar diferente ou além do ser da forma... Voltou, filha? Tu quer acordar mesmo às 6 da manhã, amor? Tá, então vai lá no sofazinho. Que horas vocês vão dormir hoje se tu vai acordar às 6 da manhã? Tá, então fica aqui que a mãe tá dando aula, sabe? Pronto, pode ficar na minha aula, mas eu tô dando aula, tá? Vamos lá, então. Você fica aí. Como tu fechou a porta lá pra não acordar a Mana? Fechou? Fecha lá pra não acordar a Mana. Como a certeza parece vir de um lugar diferente ou além do ser da forma, instintivamente terás mais confiança nela. Acreditarás que vem de um lugar diferente ou além do ser da forma, porque vem na forma de certeza. Então, tu vê, ele sabe tanto como a gente é e como a gente pensa, que ele sabe que a gente confia mais numa coisa que vem de fora do que no nosso ser, né? E aí ele diz, como tu acha que vem de fora de ti, isso aqui tu faz. É que nem eu comecei a aplicar essas curas coletivas porque eu sabia que era ele que vinha e fazia, só me servir de ferramenta, entendeu? Vinha de fora. Por isso que eu comecei a fazer sem ter despertado nem nada, eu confiava que era ele que fazia através de mim, né? Os sentimentos que te levam ao estado de confiança ou um estado de falta de confiança poderia ser abordados mais sucintamente considerando o teu conceito de intuição. Todos vós compreendeis que a intuição de todos tivesse momentos intuitivos. Talvez tenha sentido sem nenhum motivo aparente que não deverias fazer algo que estavas prestes a fazer. Talvez tenhas confiado na intuição para depois descobrir que se tivesse feito o que planejavas fazer, teria acontecido um acidente ou algum outro evento que não te seria bem-vindo. É possível que nunca tenhas obtido qualquer prova de que seguir tua intuição era a coisa certa a fazer, mas ainda assim sentiste como se tivesse sido assim. Ou talvez duvidaste de tua intuição e algo aconteceu que fez repensar e desejar que não tivesses duvidado dela. Isso aconteceu comigo, eu conto para vocês, né? Essa intuição veio do sentimento, mas não necessariamente de um sentimento de certeza. Talvez tenhas reagido à intuição com confiança ou com falta de confiança. Há outras instâncias da intuição que não vêm como esses aparentes avisos, mas como aquilo que poderias chamar de lampejos de inspiração intuitiva. Uma intuição que se leva a fazer conexões entre o ponto A e o ponto B. Sejam os pontos A e B pontos distintos em um quebra-cabeça científico ou pontos obscuros acerca das relações entre amantes. Espera aí que eu vou ter que explicar isso pra vocês. Amor, pega a tua casinha agora, que eu acho que ela já tá colada. E a cadeira? Que cadeira? A cadeira. Aquela cadeira eu vou consertar 1 hora. Não agora que eu tô em aula. Depois eu conserto, tá? Tu tem 300 mil cadeiras, pega uma outra, tá? Leva lá, ó. Lá no lugar de brincar. Pega a tua casinha e leva lá, tá?
pra mamãe poder dar Mas aula. precisa colocar mais um cabo. Vai lá e te vira. Eu não sei fazer isso aí. Ai, elas ganharam uma casinha ontem e a gente não sabe fazer nada. Foi meu irmão que montou. E a minha cunhada. Pronto, vamos lá então. Aqui ele tá falando sobre a intuição, né? Confias em tua intuição ou duvidas dela? Ele pergunta. Aquilo em que mais confias era o pensamento racional. E a intuição é diferente do pensamento racional, assim como são os sentimentos de todos os tipos. Eu vou passar algumas coisas, tá? E a tua desconfiança desse conhecimento e inspiração deverá ser superada. Os sentimentos vêm... Filha, a mamãe tá dando aula. filme do Mickey. Lembra? Vai desenhar, depois eu boto o filme, tá? Filme do Mickey. Do Mickey de novo? Tu já assistiu 3 vezes o mesmo filme. Eu acho que faz muito barulho. Eu vou tentar botar o filme, vocês aguentem aí, tá? Eu já volto. E tudo descabelada. Então, dizendo que tu tá linda, toda descabelada, filha. Já assistiu 3 vezes. Tu quer uma cobertinha ou usa essa gaveta? Não é a hora que você acordar, essa hora. Você tem que acordar depois das 7, não às 6. Que hora você vai dormir hoje? Filha, tu tinha que ficar lá deitadinha, dormindo mais um pouquinho. Eu achava que eu E aí não tá, não. Qual que é o filme, tu lembra? Sim, Qual que é? eu acho que é. Tu não quer botar um desenho? Não tá aparecendo aqui. Ai! Esse? Qual? Esse, né? Eu vou deixar o volume baixinho, porque a mamãe tá em aula. Daqui a pouquinho. Nem começou. Dá pra ouvir, né? Aí agora eu acho que eu vou ter que botar os fones. Deixa eu só tirar outro celular de perto. E aí, meu povo? Deixa eu botar aqui, que aí pelo menos eu não fico ouvindo o filme. Eu não sei se vocês vão ouvir. Estão me ouvindo? Vão falando aí. Risada gostosa. Me trouxe alegria. Ai, que bom. Nada acontece por acaso. Hoje a gente vai falar sobre o poder de Deus, né? E como a gente percebe e recebe esse poder. É muito boa a aula de hoje. É muito importante porque eu comecei a entender durante o processo. Agora eu entendi muita coisa, sabe? É tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo conhecimento, só que falado em diversas línguas e diversas formas, né? Tá falado em um curso em milagres, tá falado na Bíblia, tá falado em um curso de amor, tá falado em Piste Sofia, tá falado nos evangelhos apócrifos, né? Então, tudo tá falado até pelos iluminados, algumas coisas, porque tem uns iluminados meio... que quem não despertou a consciência crística...
e chegou a algum grau de iluminação, não foi liberado esse poder, tá? Esse poder de Deus só é liberado para quem desperta a consciência crística. Isso precisa ser bem entendido. Então, tem alguns que chamam de mestres, que chamam de iluminados, e não são, na verdade, tá? São só pessoas que têm algum poder metafísico. E ter poderes metafísicos é a coisa mais fácil do mundo, né? Um simples pensamento cria a realidade, manifesta a realidade, não cria, mas manifesta. Então, se a gente entender isso, alguém com grande poder mental, tem até um livro do Tarcísio de Oliveira aqui que eu estava vendo. Eu vou dar uma olhada de novo nesses livrinhos aqui. Esse aqui, que é a consciência que cura. Esse aqui, o maravilhoso poder mental, que fala a mente que faz as coisas. E esse aqui, a arte da verdadeira cura. São alguns livrinhos que ele já faz tempo. E esse do Tarcísio é da minha mãe. Com a mente dá para fazer muita coisa. Dá para fazer curas físicas com a mente, dá. Dá para fazer doenças com a mente, dá. Dá para fazer muitas coisas na forma com a mente, dá. Dá para fazer muitas coisas, mas nunca vai ser real. Porque só o que é feito a partir do amor incondicional, da consciência crística desperta, é que realmente é criação, é que realmente é o poder de Deus em manifestação. Todo o resto ainda é o poder do homem. É a força do homem, tanto de pensar quanto de fazer. Os seres trevosos, por exemplo, eles não têm força de manipulação? Tem. Eles não têm força de plasmar? Tem. Eles não conseguem implantar chips e fazer sugestões, e implantes, e isso e aquilo, e conseguem fazer magia, e tem magnetismo e não sei o quê? Sim. Conseguem fazer um monte de coisa. Chega um Cristo desperto e dissolve tudo. E nem precisa, porque eles respeitam o Cristo. Eles sabem quem ele é. Entende o que eu quero dizer? Tem muitas pessoas que em nome do Cristo, em nome de Jesus Cristo, faz isso em igreja evangélica, ou faz isso em igreja em centro espírita ou espiritualista, né? Em nome de Jesus Cristo. E eles simplesmente dizem: tu nem tem autorização para usar esse nome. Eles sabem, porque esse a gente respeita. Você não tem autorização para usar esse nome. Entende o que eu quero dizer? Só te rende e torna o Cristo que tu é. Nós somos da turma de Jesus, tá? A primeira visão, assim, que se abriu para mim foi uma visão bem assim, né? Eu chegando, aí tinha Jesus, a turma dele ali, e ele me chamou, eu fui. E quando eu fui me aproximando de Jesus, né? Ele tinha me chamado. E aí eu vi que eu era igual a eles. E aí eu estava me aproximando de Jesus e os apóstolos, quem estava ali organizando, eu consegui ouvir o assunto deles, eu ouvia dentro de mim, né? Eles estavam falando sobre como ia se dar a iluminação planetária. E eu estava ouvindo o assunto deles, né? Eu consegui ouvir dentro de mim, eles não falavam com uma voz. E aí quando Jesus me chamou e eu fui indo, e aí os meus amigos, eu sabia que eles eram meus amigos, eles começaram a rir e gargalhar da minha cara. E eles diziam assim: atrasada, quem disse que ia ficar uma vida e ficou 1000, né? E aí eles estavam rindo da minha cara e eu chegando. E aí termina ali essa imagem, eu vi 2 vezes essa imagem. E um dia, há uns 3 meses atrás, ou 4, eu estava sentada em meditação e a imagem continuou. Me veio de novo essa imagem e continuou. E conforme a imagem continuava, eu fui me aproximando de Jesus, eu fui abraçar ele, né? Eu fui com a intenção de abraçar ele. Só que quando eu abracei Jesus, eu me fundi com ele e fiquei lá. Entende?
Por isso que eu digo que eu sou um pedacinho dele. Porque me foi revelado, me foi mostrado. E isso eu vi sozinha, né? Por isso que ele vem nos atendimentos mostrando para as pessoas que trabalham comigo, para a nossa equipe, mostrando as testemunhas, porque ele disse que sempre vai ter 2 ou mais testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, né? Ele fala isso. E agora eu entendi por que ele estava mostrando coisas para elas que estava mostrando para mim através delas. Para que eu não duvidasse e para que ninguém duvidasse. Entende? Agora eu entendi por quê. Porque, se só foi mostrado para ti, se só tu viu, se só tu sabe. Por isso que eu quero que tu experimente, porque Deus não é uma questão de crença, Ele é uma questão de experiência. Quando você experimenta Deus, você sabe como Ele é. Não é uma coisa que dá para questionar depois de experimentar. Tu questiona enquanto é uma crença, mas quando tu experimenta, tu não tem mais como duvidar. E quando tu sabe que tu é o filho dele, também é uma experiência. Tu experimenta que tu é o Cristo, que tu é o filho dele. Tu se experimenta enquanto filho de Deus, né? É uma experiência, não é algo assim, ele me diz que eu sou filha dele, né? Então vamos lá. Os sentimentos que vêm do conhecimento inato do ser da forma, ou em resumo, do corpo. O corpo é a forma dada, e embora fosse veículo perfeito para o aprendizado no tempo do aprendizado, por que o corpo é um veículo perfeito para o aprendizado? Olha, a outra também vai acordar cedo, será? Não, aqui a Ana fechou a porta. Eu vou só fechar um pouquinho melhor a porta. Hoje a aula é bem poderosa. Bem poderosa. Eu tô sentindo as movimentações de tudo, mas vocês têm que entender que não tem como eu não cumprir minha missão. Eu já vi ela cumprida. Por que o corpo é uma ferramenta perfeita de experimentação? Porque ele precisa de manutenção constante, porque ele sente frio, calor, fome, né? E isso é uma ferramenta perfeita de experimentação. Entende? Uma forma que precisa de manutenção é perfeito para você se experimentar. Não quer dizer que seja perfeito no nível que a gente entende de perfeição. É perfeito para determinada função. E quando a gente entende qual é a função do corpo, a gente vai entender, nossa, meu corpo é perfeito como instrumento de experimentação, que é o que ele é. Entende? O corpo é a forma dada e, embora fosse veículo perfeito para o aprendizado, no tempo do aprendizado, está sendo transformado agora no veículo perfeito para a realização do ser elevado da forma. Durante essa transformação, trabalharemos com aquilo que é, assim como com o novo e com o esquecido. É por isso que é dito que tomar consciência da certeza que vem do acesso da unidade é aceitá-la. Pode ser menos difícil que tornar-se ciente da confiança no ser da forma que deve acompanhá-la. Ao desenvolver a confiança do ser da forma, trabalhamos com aquilo que foi de uma nova maneira e como todos vós recordais do tempo do aprendizado. Muitas vezes é mais difícil acostumar-se a fazer algo de uma maneira diferente da que fazias antes do que fazer algo completamente novo. Isso é assim porque padrões ou hábitos antigos devem ser eliminados antes que seja possível adotar uma nova maneira. Cobre as costinhas também, filha. Vocês entendem por que a gente deve deixar padrões e hábitos antigos, eliminá-los? Isso também tem relação com a nossa conversa sobre imagem versus presença e com a imagem de teu ser pessoal sobre qual conversamos no início
de nosso diálogo. Enquanto ainda mantens uma imagem de teu ser pessoal, ainda mantens ideias inexatas acerca de teus sentimentos do ser pessoal. Isso é assim porque tua imagem do ser pessoal se baseia no passado e nos sentimentos do passado. É também assim porque a tua imagem do ser pessoal é uma construção mental e não uma simples construção mental, mas todo o conjunto de pensamentos, crenças e imagens mentais. É o teu ego. É o nosso ego. Como acreditas que teus sentimentos te confundiram no passado, agora ainda duvidas de teus sentimentos. Como duvidarias de ti mesmo no passado, agora ainda procuras garantias e provas de que estás certo, para que consigas sentir a confiança e a capacidade de agir. Saber antes de agir é sábio. Está escrito entre aspas, tá? No entanto, é tolo pensar que duvidar de teus sentimentos ou buscar garantias externas para aquilo que sabes te levará à confiança ou à certeza. Entende? E eu fiquei muito nessa de buscar pessoas que me certificassem de quem eu era. Entende? A gente fica buscando aprovação. Faz uma pausa por um momento aqui e considera a nossa necessidade de uma distinção entre certeza que sentes vir da unidade e a confiança que necessita sentir no ser da forma. Reflete um pouco mais sobre a tua ideia de que a certeza vem de um lugar diferente do ser. Ao refletir, reconhece que ainda contas com meios diferentes do ser, incluindo a tua imagem do estado da unidade, incluindo a tua imagem de mim. Anota aí a pausa que ele pediu para fazer, tá? A distinção entre a certeza que sentes vir da unidade e a confiança que necessita sentir no ser da forma, tá? Embora tenha sido chamado à união, ainda mantens uma imagem do estado de unidade, como separado de ti mesmo. Embora eu tenha deixado de ser teu professor e tenha entrado nesse diálogo contigo em uma condição de igualdade, ainda mantens uma imagem de mim como diferente de ti mesmo. Nunca confiarás totalmente em teu ser enquanto mantiveres essas imagens. Quando te chamo a substituir a convicção pela confiança, te chamo a substituir a crença em uma fonte externa pela confiança do teu ser. Gente, sabe o que me veio agora? Eu falei para vocês dessa imagem ali que eu vi, né, de eu me fundindo com Jesus. Gente, isso não é só eu, somos todos nós. Olha que coisa que me veio agora. E eu me fundi com Jesus, né? Mas você também. Todos nós somos um pedacinho dele, literalmente, entendeu? E é isso que a gente está sendo chamado a fazer hoje. A fazer isso que eu fiz nessa imagem. Quando Jesus nos chamou, a gente se aproxima, a gente se vê separado dele, a gente começa a ouvir a conversa dele com os amigos dele, aí vê que são nossos amigos, aí se aproxima, e quando a gente se aproxima dele, a gente abraça ele, porque ainda é separado, né? A gente ainda vê ele em nós. Só que quando a gente abraça ele, a gente se funde com ele. O que é um é para todos. Sempre me foi dito isso. O que é para ti é para todos. O que é para um é para todos. O teu caminho é o mesmo de todos. Então, as analogias para mim são as mesmas para ti. São para todos. Né? Olha que legal. Vamos ver aqui onde que nós estamos. Ai, eu nem sei mais, porque eu devia ter feito um pontinho, né? Aqui eu sei que já foi. Aqui com certeza não foi.
Quando eu te chamo a substituir a confiança, a convicção pela confiança, eu te chamo a substituir a crença em uma fonte externa pela confiança de teu ser. Quando aprendeste a eliminar o ego e a negar o teu ser pessoal, transferiste tua confiança a mim e ao estado de unidade. Isso era proposital. Agora, contudo, te é pedido que retornes à completude, a um estado em que não és separado de mim ou do estado de união. Aprendeste a distinção entre a consciência crística e o homem Jesus. Aprendeste a distinção entre teu ser e o homem ou mulher que és. Agora és chamado a esquecer o que aprendeste e a deixar que todas as distinções se desvaneçam. És chamado a esquecer o que aprendeste e a reconhecer o que sabes. Portanto, de agora em diante, falarei contigo como a voz da consciência crística, a voz de tua própria consciência verdadeira, a consciência que compartilhamos verdadeiramente. Gente, só te rende, só vem, não racionaliza. Vim a ti na forma da consciência do homem que fui, pois até esse momento, não estavas pronto para trocar a imagem pela presença, o individual pelo universal, a confiança em uma fonte externa pela confiança em ti mesmo, Jesus pela consciência crística. Então, a gente tem que substituir Jesus pela consciência crística dentro de nós. Necessitavas o ponto de referência de uma pessoa, de um ser que tivesse vivido, respirado e enfrentado desafios semelhantes aos teus. Eras incapaz de ver ambos como o mesmo, pois não reconheceste essa igualdade em ti mesmo. Essa igualdade da pessoa que és e a consciência crística, da união e presença, de individual e universal, é o que o ser elevado da forma deve abranger. Não te peço para que desistas de teu relacionamento comigo como o homem Jesus, mas para que aceites que o homem Jesus era simplesmente uma percepção na forma da consciência crística. No entanto, o que te peço é que abandones tua identificação da voz deste diálogo como se pertencesse ao homem Jesus que viveu há 2000 anos. Continuar a identificar essa voz como aquele homem é ser incapaz de reconhecer essa voz como a voz de tua própria consciência verdadeira, a voz da consciência crística. Entretanto, reconhecer que essa é a mesma voz que anima o homem Jesus há 2000 anos te ajudará a reconhecer que essa é a voz que agora animará o ser elevado da forma, ou em outras palavras, a ti. Tenho falado contigo durante todo esse tempo como o homem Jesus para que reconheças que o homem e a consciência crística podem se unir. Que tu, como homem ou mulher que existe neste tempo e espaço particulares, podes unir-te à consciência crística. Pode ser uma coisa e a outra também, em vez de uma coisa ou outra. O fato de que falo contigo agora com a voz da consciência crística, como teu verdadeiro ser, não significa que terás perdido Jesus como teu companheiro e amigo, mas apenas que reconhecerás mais plenamente o conteúdo do homem Jesus. Ao unir-te à consciência crística neste diálogo, reconhecerás que não perdeste teu ser, mas apenas reconhecerás mais plenamente o conteúdo de teu ser. Recorda-te de que te foi dito desde o início de um curso de amor que as respostas que buscas repousam dentro de ti e que sua fonte é tua própria identidade verdadeira. Te foi dito desde o início desse curso que este é o tempo da segunda vinda de Cristo. Aquilo sobre o que acabamos de falar é o que significa essas duas afirmações. Este é o ponto culminante desses dois grandes propósitos que se unem em ti, assim como em teus irmãos e irmãs.
Continuarei contigo para indicar-te o caminho, mas se puderes parar e pensar nisso como a sabedoria de uma fonte externa, se puderes escutar, sentir e conceber isso como um verdadeiro diálogo, um verdadeiro compartilhar em relacionamento, onde uma troca acontece, favorecerás teu progresso imensamente. Este diálogo, por mais unilateral que pareça ser, quando apresentado dessa maneira, é uma troca. E será cada vez mais assim à medida que avançamos. Não estou transmitindo uma sabedoria que desconheces, mas te recordando daquilo de que te esqueceste. Não estou em um diálogo, não estou em um monólogo, mas estamos em um diálogo em que participas plenamente. Nestes diálogos, lês o que vem de teu próprio coração e dos corações de teus irmãos e irmãs em Cristo, assim como também vem de mim. Em verdade, vem de nossa união, da consciência que compartilhamos. Essa consciência compartilhada é a fonte da sabedoria, precisamente porque é compartilhada. Compartilhada em unidade e relacionamento. É muito improvável que em tua imagem de um ser ideal tenhas deixado muito espaço para sentimentos como os que experimentas atualmente. É por isso que falamos recentemente da raiva e das coisas que não gostas. Em resumo, é por isso que falamos dos sentimentos que pensarias que não teriam lugar no teu ser ideal e no ser elevado da forma. Já te pedi uma vez para que fizesses uma revisão de tuas ideias sobre a vida após a morte. Uma vida em que a maioria de vós acredita que reina um estado de paz e que o espírito é livre do corpo. No entanto, se pensasses agora em uma pessoa conhecida que já faleceu, provavelmente não pensarias nela de uma maneira muito diferente de como era em vida, mesmo embora sejas capaz de imaginá-la em um estado de paz e livre de limitações do corpo. Essa é a melhor ideia que posso te dar sobre como imaginar o ser elevado da forma. Não muito diferente de como és agora, mas em um estado de paz e livre de limitações do corpo. Olha que lindo isso. Continuemos com essa ideia um pouco mais enquanto consideras uma pessoa falecida em particular de quem te recordas com carinho e refletes sobre como pensas nela desde sua morte. Acaso não pensavas ocasionalmente que essa pessoa se alegraria ou se entristeceria ao ver-te no estado em que estás ao pensar nela? Acaso não meneias tua cabeça e pensas em uma pessoa querida que já faleceu, teve sorte por não ter vivido para ver o estado atual do mundo, pois sabes que não teria gostado disso? E com toda a honestidade, acaso não pensas que em qualquer forma ou ausência de forma que essa pessoa ocupe agora, continua não gostando desse estado, mesmo agora, mesmo além do túmulo? E quando pensas em líderes espirituais idolatrados, acaso também não os vê como líderes mundiais, líderes não apenas capazes, mas obrigados a tomar uma posição contra as muitas situações desagradáveis do mundo? Acaso não se compadecem pelo sofrimento? Não sentem aversão à pobreza? Não são chamados às vezes a tomar posições impopulares contra líderes populares? Não é certo que até mesmo tuas próprias ideias sobre os santos e os anjos incluem conceitos acerca de que eles sentem compaixão e misericórdia e que agem segundo esses sentimentos para fazer prevalecer a causa do bem sobre a do mal? Ou a causa dos impotentes sobre os poderosos? Acaso a história não está repleta de ídolos que fizeram justamente isso? Não te chamo a ser como essas pessoas são ou foram, nem a agir como essas pessoas agiram, mas te chamo a reconhecer que há sentimentos envolvidos em cada nível de cada ser que possas imaginar.
A consciência consiste daquilo que és consciente, não daquilo que pensas. E és muito consciente de teus sentimentos. Se és chamado a reconhecer esses sentimentos, o que és chamado a fazer com eles? És chamado a responder a eles com aceitação e amor. Como homem, tomei uma posição pelos impotentes e os chamei ao poder. E ainda faço isso, não porque sois impotentes, mas porque não conheceis vosso poder. Se há algo que possa ser associado à minha vida, mais que qualquer outra coisa é isso. Advoguei para que todos conhecessem seu poder. Pensas que minha defesa era uma declaração social para os tempos em que vivi? Ou acaso não vês que é o mesmo agora como naquela época? Todas as questões que aqueles a quem considerarias líderes espirituais são chamados a defender ou a censurar têm suas raízes em verdades espirituais atemporais e universais. E universais, cadê vocês? É ao atemporal e ao universal que sois chamados a responder, em unidade e com unidade e com unidade. Deixa eu ver se é isso, se eu pulei alguma página. E com unidade. No entanto, essa resposta não será gerada sem os sentimentos que os precedem. Quando falamos de maledicência, usamos o exemplo simples de uma situação relativamente inofensiva. Quando falamos das muitas questões enfrentadas por vosso mundo atualmente, falamos de situações aparentemente extremas e que parecem demandar medidas extremas. A única medida extrema necessária agora é a mesma medida extrema que invoquei durante a minha vida, o chamado para abraçar teu poder. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, não dediqueis vossos pensamentos aos ideais de ativismo social, às causas, nem a defender um lado contra o outro. Não recorreis a vossos pensamentos, mas a vossos sentimentos. E ide onde quer que eles vos levem. E onde quer que vos levem, lembrai-vos apenas de uma coisa. Lembrai-vos de abraçar vosso poder. O poder do amor é a causa e o efeito que mudará o mundo ao redor de ti e a todos os teus irmãos e irmãs a quem sois na verdade. Então anota aí. O que Jesus nos chama é abraçar nossos sentimentos, abraçar nosso poder, que é o poder do amor. E nossos irmãos e irmãs, que é quem nós somos em verdade. Por isso que a gente pode interferir, que eu sempre falo em nossos irmãos e irmãs, porque somos o mesmo, né? É a transformação causada internamente que afetará o mundo externo. O poder em que deves confiar é o poder de teu próprio ser, de criar e expressar a causa e o efeito, que é o poder do amor. Embora eu não necessite ser consciente das questões enfrentadas em vosso tempo para poder falar-te de tais coisas, sou consciente delas. Todos os demais seres viventes também o são, pois tudo que vive existe em relacionamento. Aquilo a que tenho me referido, por isso que eu digo que quem diz que Deus não interfere no mundo não conhece Deus. Porque é tudo a mesma coisa, é tudo relacionamento. Jesus sabe tudo o que está acontecendo aqui, porque tudo existe só em relacionamento. Aquilo a que tenho me referido como urgência desse tempo se deve parcialmente a essas questões e se deve parcialmente à vossa prontidão. Não é por acaso que esses dois aspectos de urgência estão convergindo. Quando for demonstrado que vossa confiança em tudo que existe à parte do ser, vossa confiança na ciência, na tecnologia, na medicina e no poder militar é infundada, uma nova fonte de poder confiável será finalmente buscada, com a mesma tenacidade com que essas outras fontes de poder aparente foram buscadas.
Isso é o que acontece, isso é o que ocorreu. Esse é o momento em que estamos. Até recentemente, todas as soluções para as questões enfrentadas pelo mundo e por aqueles que vivem nele foram buscadas separadamente uma das outras e de Deus. Agora a unidade é buscada e a unidade é encontrada. No entanto, essas questões, quando afastadas dos sentimentos, continuam sendo questões. Continuam sendo causas sociais, causas ambientais e causas políticas. A causa de todas essas questões é o medo. A causa e o efeito do amor é tudo que substituirá tais causas do medo pelos meios e o fim que as transformações junto convosco vos sois os meios e o fim. Está em vosso poder ser os salvadores do mundo. É a partir do interno que vosso poder salvará o mundo. Deu para entender? Quem vai salvar o mundo? Nós. Tililim. Tililim. Como podes ver, é difícil para mim, mesmo agora, mesmo nesta última ocasião em que falo a ti como homem Jesus, falar de sentimentos sem abordar o grande esquema das coisas. Quero confortar-te, tranquilizar-te nesta última mensagem. Quero pedir-te para que te deixes ser abraçado pelo amor e que permitas que todos os sentimentos de amor que fluem agora através de ti encontrem sua expressão. Então tem um pedido expresso de Jesus para que a gente nos deixemos ser abraçados pelo amor e que o amor possa se expressar através de nós, né? Acima de tudo, desejo tua felicidade, tua paz e tua aceitação do poder que fará com que isso aconteça. No entanto, conheço a ti e sei que queres ouvir. Sei que há muito tempo esperavas para que falássemos de teus sentimentos de uma maneira mais pessoal. Mas, por favor, lembra-te de que nenhuma das abordagens usadas para tratar de teus sentimentos de maneira que desejavas funcionou. Esta abordagem funcionará. Esse é o segredo da sucessão, tua herança prometida. Essa é a dádiva do amor que vim para dar-te e que te dou novamente agora. Abençoado irmão e irmã, sentimos o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma ternura, um pelo outro e pelo mundo. Isso é unidade. Isso nos salvará. Isso salvará o mundo. Amém. Ai, eu senti tudo aqui. De baixo até em cima, de cima até embaixo. Deu para entender o pedido que ele falou? Ele disse, todas as abordagens que você teve para falar sobre teus sentimentos, nenhuma funcionou. Essa funcionará. A partir de agora, deu. Né? Ele implanta que nem eu faço. Vocês viram como eu falo, como ele fala? Vocês viram? E é natural o meu falar assim. No dia a dia eu sou assim, né? Eu fui fazer a unha, aí minha amiga disse, tu foi lá fazer a unha, aí tu disse pra moça lá que faz a unha, né? Que ela ia ler agora o livro lá do Hélio Couto, que eu falei pra vocês que faltavam mentes informadas, né? Eu até esqueci depois que eu tinha falado isso pra ela. Na outra semana eu fui lá e ela me disse, comecei a ler e tal. Eu nem, que livro? Ela começou a falar e eu achei que era um outro livro, sabe? Eu tava meio assim. E aí ela disse, não, comecei a tal coisa, né? E aí ontem a minha amiga veio dizer, olha, Ana, tu fez um implante nela, porque ela já tava 2 anos pra ler esse livro e não lia. Né? E tu disse, vai ler, e deu. E ela começou a ler. Eu falo que nem Jesus, né? Eu faço implantes que nem Jesus. Até a forma dele falar é a mesma da minha. Vocês reparam nisso? Olha como ele fala em um curso de amor. Vê se não é como eu falo. É a mesma forma. Porque é a mesma consciência. Tá? A gente vai se reunificar. Ai, que quente. Eu achei que tava ainda gelado. Conscientemente. Tá?
Gente, amanhã, dia 11, depois dia 12, é o dia de despertar a consciência crística, segunda-feira. O que eu vou pedir para vocês? Revejam essa aula de hoje, porque sem a aceitação do nosso poder, sem a gente entender o que ele nos falou hoje, a gente não consegue ceder. Porque se tu te acha pobre pequeno pecador ainda, se tu não sente o poder da união, o poder de que somos o mesmo em ti, tu não manifesta. E eu quero saber se ficou alguma dúvida em relação àquela questão da serpente, porque isso é bem importante, né? Porque lá a gente faz o quê? A gente tem consciência de que somos um indivíduo. É isso que aconteceu na falsa ideia de separação. Tu viu que não aconteceu nada, foi só uma ideia que Adão teve de que estava separado de Deus. Antes ele se sentiu mesmo, agora ele se sentiu separado e ficou com vergonha. Mas não mudou nada, ele só se sentiu diferente. Dá para entender? É a mesma coisa nós. Até ontem a gente se sentia de uma forma. A partir de agora a gente toma o nosso poder, que é dado por Deus, que é quem nós somos. Vocês precisam experimentar Deus, ceder. Para poder falar com essa autoridade, vocês precisam sentir. Ele fala aqui, confia em teus sentimentos. Por quê? Porque a partir de agora, gente, o teu sentir não é mais teu. Não deu para perceber que tá mudando um negócio dentro de ti? E que a tua forma de sentir não é mais a mesma? E que o teu sentimento é de puro amor? Mesmo que as tuas manifestações ainda estejam conturbadas e que tu ainda esteja tentando racionalizar, só confia no teu sentir. É ele podendo se expressar através de ti. O que Jesus fez? Ele se apresentou, trouxe o Espírito Santo como nosso professor em um curso de milagres. Em um curso de amor veio Jesus como nosso professor. Aí botou a gente dentro do abraço, nos protegendo, nos cuidando, nos dando carinho e conforto. Aí ele fez a gente se fundir com ele no abraço. Aí agora ele está dizendo, olha, eu não sou só um homem, tá? Eu sou consciência crística. É a mesma da tua, somos o mesmo. O teu pensar, o teu sentir é o meu. Né? Eu ainda existo como o homem Jesus, ainda posso existir, a gente ainda pode dialogar. Mas tu precisa saber que eu sou o teu ser, eu sou consciência crística, que é a mesma da tua, somos o mesmo. Né? Ele fala em um curso em milagres que o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? É todos nós unidos. Esse é o corpo de Cristo, porque todos nós unidos somos o Cristo. Entende? Por isso que eu digo que a gente tem que resgatar a memória de mim. Quando ele diz fazer isso em memória de mim, não é lembrando de Jesus. É acessem a memória de mim dentro de ti. Entende? A memória de mim está dentro de mim e de ti. A memória de mim é a memória da consciência crística, é a memória de mim, de quem eu sou. E tá aí dentro de ti e tá aí agora. Tá? Gente, muito obrigada. Depois assistam de novo lá no YouTube. Põe no e-mail aquela parte lá que eu fiz mamar e tudo. Eu não vou cortar o vídeo porque eu teria que... Eu nem sei como fazer isso. É um vídeo tão grande. Então, vocês passem. Obrigada pela paciência, obrigada por estarem aqui. Aceitem o poder de Deus. Aceita o teu poder. Porque sem poder tu não executa o que tu tem para executar. E tu tem que aceitar que esse poder é de Deus. E não é um poder que tu vai usar sobre os outros. O poder de Deus tu usa sobre ti mesmo, que é o outro. Naturalmente. E é assim que a gente faz curas coletivas. Por isso tu vê, né? Essa noite me veio que eu tenho que voltar a fazer essas curas coletivas. Né? E ensinar para vocês como é que faz isso. Mas vocês não vão poder fazer essas curas coletivas até
não sentirem amor incondicional e não sentirem o poder de vocês. Porque se você não sente o poder de Deus em você, entrando em união, relacionamento, intersecção e atravessamento e se expressando através de vocês, de nós que somos o mesmo, você não consegue. Se você vê esse poder como separado de ti, e se você vê o teu irmão como separado de ti, tu não consegue expressar o poder. É isso. Tá? Você só consegue expressar o poder de Deus quando você sabe que Ele é o seu poder. O poder de Deus é o seu e que o teu irmão é tu. Entende? Então a dor e o sofrimento do teu irmão é tua. E sendo tua é também de Deus. E sendo tua, minha e de Deus, tem que ser resolvido. Porque pode Deus sentir dor nas costas? Pode Deus sentir aquelas dores de cabeça que não terminam nunca? Pode Deus ter problema na lombar? Pode Deus ter isso, ter aquilo? Não. Entende? É isso que cura. O que cura é isso. É a união. É a união. Conserta o erro da forma, o sentimento de separação. O que causa todos os nossos problemas é nos sentirmos separados. É claro, gente, que no mundo eu tenho mais de 50 formações terapêuticas. Eu sei que cada emoção gera um negócio que vai manifestando no corpo. Eu sei que tem coisas de outras vidas. Eu sei, no mundo a gente está sujeito a todas as leis e manifestações do mundo. Quando a gente entra na consciência crística, que é a consciência da verdade, a gente não está mais sujeito a essas leis do mundo. A gente dissolve elas. Só que isso tem que ser um sentir. Isso não é algo que a gente faça porque leu no curso de amor. Por isso que eu não vejo ninguém falando de milagres, que é um operador de milagres e ensinando a operar milagres. Porque eles não sentem esse poder. Eles não tomaram posse da consciência crística. Eles não despertaram. Porque se tu desperta, tu se torna ferramenta, tu não tem como evitar, ela transborda e eu não tenho como segurar a consciência crística, gente. Foi que nem agora no final que eu tava lendo ali, eu não tenho como segurar. Ela vai, eu não tenho o que fazer. Entende? Essas últimas palavras de Jesus, esse último parágrafo de Jesus é curador, é curativo. E foi a própria consciência que se extravasou através de mim. Eu não tenho como impedir, eu nem quero impedir. Imagina que eu queria impedir uma coisa dessas, mas nem que eu quisesse eu conseguiria. Nem que bilhões de pessoas tentassem impedir disso se extravasar através de mim, não aconteceria. Não tem como impedir. Então, por isso que eu digo, só desperta. Só desperta, porque desperto, tu é ferramenta do próprio Deus na Terra. Para quê? Para salvar o mundo. Ai, quando eu ouvia isso, eu dizia, meu Deus, que coisa louca isso, que coisa mais messiânica. É verdade, tá? Nós vamos dissolver o mundo na ilusão que ele é e trazer a verdade, a manifestação. Então o mundo vai mudar de fase, vai para a 5ª dimensão. Gente, eu acho que o objetivo desse mundo é para a 6ª e 8ª dimensão. Né? Nós já estamos adentrando 5ª dimensão há muito tempo. Nós já estamos em manifestação de 5ª dimensão há muito tempo. E por isso que está tendo muita angústia e agonia das pessoas, porque elas não estão conseguindo entrar em fase com essa elevação. E aí dá angústia e agonia, né? A angústia e agonia vem do quê? Vem da tua manifestação, do teu pensar, do teu sentir não estar em fase com a consciência crística que tu é. Aí começa a dar uma angústia, uma agonia, palpitação. Por que que tem tanta gente com síndrome de pânico, com ataques de ansiedade, isso aí? Vocês nunca se perguntaram? Porque de repente aconteceu isso. Ah, é o mundo moderno. Não. A tua consciência crística tá se expressando e o teu ego entra em embate com ela e aquilo te dá um ataque
te dá uma pulsão no coração. Qual é a solução para síndromes de pânico, para ataques de ansiedade, para isso? Perdão. É a técnica que eu ensino para os meus aluninhos, para as pessoas que vêm. Eu me perdoo por ser eu estar passando por essa situação. Eu me perdoo por ser tal pessoa e estar agindo dessa forma comigo. Eu me perdoo por ser tal pessoa e estar agindo dessa forma comigo. Eu me perdoo por ser essa situação. Cristo, eu te amo, presença, para trazer o teu amor e a tua luz para essa situação. Imediatamente cessa. Teu coração volta a bater perfeitamente. Só testa para tu ver. Como que eu sei? Eu sei a causa. A causa daquele momento, daquela crise de ansiedade, foi um pensar e um sentir que você teve, que teve um embate entre consciência crística, entre amor e medo. Né? Isso gera isso, tá? E vem dali, angústia e agonia. Aquilo lá começa a palpitar, você não sabe o que fazer, só se perdoa. Se perdoa por estar experimentando aquilo, se perdoa por ser cada uma das pessoas envolvidas, saiba que você é cada uma das pessoas envolvidas, se perdoa por toda essa situação e antes mesmo que você perdoe, a segunda pessoa envolvida já vai ter parado a palpitação. Só faz, experimenta. E depois de umas 2, 3, 4, 5 vezes que isso acontecer, nunca mais vai acontecer. Curou. Gente, obrigado, tá? Parece que tinha alguém aqui pedindo uma solicitação, não sei se solicitou mesmo. Não, a Cleane, acho que não, acho que ela só tocou errado. Gente, um beijo pra vocês, tá? Tudo de bom. Olha, hoje é muito importante isso, tá? Eu vou falar mais adiante pra vocês sobre curas coletivas. Eu acho que eu vou falar na terça-feira sobre isso, porque na segunda a gente tem previsão de despertar a consciência crística, então te rende o máximo que tu puder, faz para que você realmente possa, na segunda-feira, despertar a consciência crística, tá bom? Um beijo, amo vocês. Até mais.